Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô com um convidado aqui que vocês vão ficar com um frissonzinho, assim, uma sensação de Jetsons, para quem é dessa geração que assistiu Jetsons. Eu tô aqui com o André Stein, ele é co-CEO da IVE. A IVE, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu dentro da Embraer e que faz uma coisa que se chama carros voadores. Não são carros voadores, o André vai explicar pra gente a diferença. Mas ficou chamado assim, agora todo mundo chama, pegou. E para quem acha que isso está muito distante de acontecer, a empresa começa a operar comercialmente, a previsão é 2026. Nesse momento já tem 2.700 pedidos de 26 clientes do mundo inteiro. Aí o André vai aqui matar todas as curiosidades que vocês tiverem sobre o assunto. Tudo bem, André? Tudo bem, primeiro obrigado pelo convite, sempre um prazer poder contar um pouquinho da nossa história, do que a gente está fazendo. Sempre um desafio chegar aqui na região de São Paulo por causa do trânsito. Então toda vez que eu... do Itaim aqui, né? Toda Vila vez que eu Olímpia. venho, eu lembro um pouco de por que a gente acredita que tem um jeito melhor de se mover na cidade. Mas um grande prazer e muito obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço você estar aqui. André, conta um pouquinho como é que nasceu a IVE, da onde veio, como é que ela surgiu ao ponto de ela virar um negócio que foi cindido, né? Foi separado da Embraer, porque era um negócio per si. Então, a história começou muito antes da própria empresa, da própria IVE. A ideia já tem alguns anos, a gente começou a falar mais disso lá em 2016. E qual que era o conceito? A gente enxergando a oportunidade de trazer os benefícios que a aviação trouxe para literalmente mais próximo das pessoas e trazendo um pouquinho dessa questão da ruptura, usando as tecnologias que já estavam aparecendo, como mobilidade elétrica, por exemplo, já presente nos automóveis, como que a gente pode trazer isso para a aviação, devolvendo para a sociedade uma solução. Então, qual o grande problema que a gente pode resolver? Nesse sentido, se você pensar que hoje você atravessa um continente, atravessa um oceano em algumas poucas horas, e aí você chega no aeroporto de Guarulhos, demora mais algumas horas para chegar em casa. Esse parece ser uma oportunidade interessante, mas não existente para a aviação tradicional, com as tecnologias que existiam. Aí que entra a cultura da ruptura, da inovação de ruptura. Porque quando eu falei de veículos elétricos, por exemplo, eles estão ainda muito longe de substituir um jato comercial. Você não consegue levar centenas de pessoas a milhares de quilômetros usando um veículo com bateria. Está bem longe disso. O eVTOL chama eVTOL, tá? Não eu vou falar um pouquinho de por que voador. Chama eVTOL. Mas desculpa, só. O eVTOL, então, ele é todo elétrico. Ele é 100% elétrico. Por quê? E aí que entra a questão da ruptura. Se você não pode levar centenas de pessoas a milhares de quilômetros, você pode levar algumas pessoas a uma distância muito mais curta. E isso encaixa muito bem com a questão da mobilidade urbana. Porque são distâncias relativamente curtas, mas que você pode levar horas para atravessar. Porque você tem uma outra barreira ali. E tem um terceiro pilar, que é justamente todo esse DNA da Embraer. A Embraer faz aeronaves há mais de 50 anos, há mais de meio século. Mais do que ninguém na indústria desenvolveu novos modelos de aeronave. Foram mais de 30 só nos últimos 25 anos. Não tem ninguém mais na indústria que tenha feito isso. Então você tem esse DNA, você tem a necessidade da sociedade que você está endereçando e você tem a questão de trazer essa ruptura tecnológica, novas tecnologias aparecendo. A hora que você encaixa esses três pilares, cria-se uma oportunidade. Para conseguir fazer essa oportunidade acontecer, nós nos juntamos, isso na época era dentro da aviação comercial, a gente vendo novas ideias, novos potenciais, e olhando inclusive para a história da aviação comercial como um todo, e nessa área de inovação, você dá para ver claramente o conceito de inovação disruptiva pelo seguinte: você sempre usa inovação e usa novas tecnologias, normalmente, para ir aumentando o seu produto, para fazendo produtos mais sofisticados,
produtos mais avançados, porque você tem aquele conhecimento. Então, se você olhar a história dentro da própria Embraer, começando com uma aeronave de 19 assentos, um tubo-hélice não pressurizado, aí depois veio um de 30 pressurizado, aí depois você veio um de 50, um jato de 50, o primeiro jato regional, depois vieram os E-jets, quebrando a barreira entre a aviação regional e a aviação de comercial, mainline, depois o E2, então sempre produtos cada vez maiores, inclusive, indo mais longe, mais sofisticados, aí você entra com a ruptura ali na entrada. Mas para isso acontecer, a gente precisava de mais inovação, então a gente se juntou com a equipe de inovação da Embraer na época, para achar oportunidades, para tentar achar o que a gente chama do match, né? E aí a gente consegue achar parceiros. Apareceu-se a oportunidade, virou um projeto. Com esse projeto, criou-se a Embraer X, na época criada justamente com o conceito de trazer crescimento exponencial. O X é de exponencial. E esse foi um dos projetos incubados. Tem outros projetos incubados dentro, mas esse foi um dos projetos que originou também a própria Embraer X. Foi incubado até outubro de 2020, quando nós vimos que o projeto estava maduro o suficiente para voar com as próprias asas, de certa maneira. A ligação com a Embraer ainda existe. A Embraer é a grande acionista da IVE, então sim, a ligação ainda está lá, está muito forte. O desenvolvimento do próprio veículo está principalmente dentro da Embraer. Então a ideia é trazer o melhor de dois mundos. Manter esse DNA, manter esse conhecimento, ter acesso a todas as pessoas, os processos, a infraestrutura da Embraer, mas com agilidade, trazendo um pouco da agilidade, do jeito de fazer negócios, com uma cara um pouco mais de startup. Então é realmente essa junção dos dois mundos que a gente está buscando. E aí no ano passado, depois de ser criada a empresa, fomos listados na Bolsa em maio do ano passado, como uma grande etapa desse processo. Super importante, né? Para dar visibilidade, para facilitar a captação de recursos, para dar transparência para os números, enfim, né? Uma série de coisas importantes. E André, explica um pouquinho, que a gente estava ali batendo um papo antes de começar. O eVTOL, ele não é nem carro, nem helicóptero. Ele não é um helicóptero elétrico. Essa pergunta sempre vem. Depois do carro voador, sempre vem então é um helicóptero. Já que não é carro. Por que é diferente, né? A eletrificação, ela te dá uma liberdade nova. Você parar para pensar num avião, ele com toda a tecnologia a bordo, com toda a evolução que teve, mas ele tem mais ou menos a mesma cara nos últimos 50 anos ou mais. É um tubo e uma asa, porque convergiu-se para essa solução com a solução que tinha de propulsão. A eletrificação te joga de volta lá nos primórdios da aviação, porque ela te permite, por exemplo, usar propulsão distribuída, que os motores elétricos eles são muito menores, mais simples do que uma turbina ou motor a combustão. Com isso aparecem novas soluções. E o eVTOL vem de Electric Vertical Takeoff and Land. São veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. Entendi. Tá? Ele te permite essa liberdade de projeto. No nosso caso, por exemplo, nós estamos fazendo uma solução que tem 8 rotores para decolar. Então são rotores relativamente pequenos, distribuídos numa asa, como um avião. E uma vez que você decola vertical, você começa a voar para frente usando outros motores para propulsionar a aeronave para frente. E isso é um jeito muito mais eficiente e silencioso de se locomover no ar. Silêncio ajuda bastante. O helicóptero é aquele barulhão, né? Aqui a gente tem ele ponto e para tudo a hora que vem. Se você está fazendo um zoom, se você está fazendo uma entrevista para o telefone, vaza na gravação, porque é muito alto mesmo. Então faz uma diferença. Isso é possibilitado pela eletrificação. Você voa mais eficiente com uma asa, como um avião. Então você consegue juntar essas coisas, né? Eficiência econômica também, por ser um jeito mais eficiente. Além de endereçar o maior custo da aviação hoje, que é o combustível, você tem uma eficiência energética maior também por voar usando uma asa, em vez de voar o que a gente chama em hover, né? Como um helicóptero ou como esses drones convencionais sem asa. Então você traz esse benefício adicional. E quando eu estou falando de ruído,
é durante todo o percurso, inclusive, porque como você está voando com só o pusher, o ruído é quase inaudível a hora que você está sobrevoando. E a outra coisa, até indireta, que a eletrificação te dá, é que você não precisa estar com o motor ligado o tempo todo. Ele é que nem um microfone aqui, que nem um aparelho eletrônico, que você liga e desliga. Então, o tempo que esse motor fica ligado também é muito menor. Ai, que interessante. E é mais leve? Porque do jeito que você está falando, eu estou imaginando que ele é todo mais leve. Ele é comparável a um helicóptero tradicional do mesmo tamanho. De peso. Não é muito diferente. Você tem ganhos por um lado, eu comentei dos motores elétricos, mas você tem a bateria também, que é algo mais pesado. E aí, de novo, entra a beleza da ruptura, né? Porque você tentar levar uma bateria para andar centenas de quilômetros, por exemplo, ou milhares de quilômetros, não dá ainda. Mas para esse tipo de distância, funciona. Qual que é a maior distância que ele é capaz de percorrer? A gente está falando em torno de 100 quilômetros. Lembrando que é 100 quilômetros aéreos. Se você for dirigir, daria uns 150 quilômetros. Então, daqui de São Paulo, você chega no litoral ali, chega em Campinas, em São José dos Campos, tranquilamente. Mas a maioria das missões, a maioria dos setores que nós vemos como mercado, são em torno de 30 quilômetros. São setores longos o suficiente para que com o trânsito você tenha um gasto de tempo, que no final do dia é o que a gente está devolvendo, é o tempo, não é a distância. Você tem esse gasto de tempo, mas que aí o eVTOL pode trazer esse benefício todo. Você, em vez de gastar 3 horas, você vai gastar talvez 15 minutos. Ah, interessante. E aí, curtas distâncias mesmo, né? Exatamente. É uma nova fronteira para a aviação, de certa maneira, né? A gente está entrando dentro das cidades de um jeito muito mais eficiente e acessível do que os helicópteros fazem hoje. São Paulo tem uma frota de helicóptero muito grande, então a gente vê a necessidade real aqui, mas isso é uma exceção, inclusive. A maioria das cidades não permite o uso de tantos helicópteros justamente por conta do ruído, emissões. Então você tem que solucionar isso. E é também a questão das emissões e, obviamente, a questão da acessibilidade. Você ter a massa crítica, o volume. É super caro para você usar, não é uma coisa assim. Eu ia chegar nessa pergunta, porque assim, o interessante é, a gente não tem poucas cidades caóticas no mundo, a gente tem várias. Tem muitas. Tem muitas, assim, às vezes a gente acha, é São Paulo, mas não. Tem inclusive piores. Tem. Em que, além do trânsito, ter bagunça em volta, né? E então é interessante. Agora, o custo é uma coisa muito importante, né? Qual que é a ideia do eVTOL? Ele vai compor o cenário de mobilidade ou ele vai ser uma peça assim para quem tem urgências? Como é o helicóptero hoje? Alguém tem ou aluga? Nós não temos a pretensão de resolver o problema do trânsito na cidade, tá? Você comentou sobre os Jetsons. Não é tanto assim. Não vai ter todo mundo seu eVTOL, né? Na garagem. Inclusive porque a gente acredita muito mais em mobilidade como um serviço do que necessariamente ter o seu. Tá? Então o que a gente quer trazer é o acesso a essa mobilidade, não é ter o seu privado. Pode ser um caso aqui e ali que você tenha também. Mas o grande foco é mobilidade como um serviço. Do mesmo jeito que não é muito comum ter o seu próprio avião. É possível, mas a maioria das pessoas usa a mobilidade aérea dessa maneira já. É o mesmo conceito aqui, né? Comercialmente. Então é um conceito muito similar aqui, tá? E o que a gente quer chegar é próximo ao que é o custo do transporte terrestre. Isso é possível porque você está endereçando esses principais custos do helicóptero, combustível, que é o maior custo da aviação, o custo de manutenção, o helicóptero é uma máquina extremamente complexa. Você tem um ganho, e ao endereçar isso, você tem um ganho de volume que ajuda a endereçar outros custos, inclusive os custos indiretos. A gente estava falando um pouco antes, né? Hoje um heliponto é percebido como um problema, se você tem um heliponto num prédio. Não quero esse problema e eu não vou poder usar. A ideia dos vertiportos, junto com essa mobilidade avançada, mobilidade elétrica, é você ter algo que mais pessoas possam usar. Não a ponto de resolver o problema do trânsito, mas é justamente você... Aquele dia que nós estamos com pressa porque é o aniversário do filho, 2 reuniões em 2 cantos da cidade, pegar um voo, por exemplo, esse é um caso de uso bastante comum, ir para o aeroporto, porque você tem aquele horário, se você perder aquele voo,
o valor disso é muito alto, né? Então, quando a gente está falando em mais acessibilidade, é endereçando a questão do custo. No longo prazo, inclusive, a gente vê a questão da autonomia como a direção a ser seguida, a gente vê esse futuro autônomo, seja automático, Ai, seja que medo. Eu já tenho medo de pilotado voar, André. Vai voar sem remotamente. piloto. Esse é um excelente ponto. Por quê? A gente tem que endereçar isso. Não adianta... Tudo que a gente está fazendo não é... tem uma tecnologia legal, vamos usar. Não é isso. É o que as pessoas esperam, o que as pessoas querem, quais são as preocupações da pessoa. E você não é exceção. Muitas vezes a gente se perde porque... Eu digo a gente, assim, a indústria, de um modo geral, porque somos todos apaixonados por aviação. A maioria das pessoas tem medo de voar. Que não é lógico, né? Exatamente. Então, parte desse processo, por que nós não estamos falando no dia 1 já vai ser assim? Parte disso é justamente para ir testando e adaptando e introduzindo o assunto. E outra coisa, entendendo por quê. E entendendo todos os aspectos. É uma aeronave pequena também. Muitas vezes, nunca voei de aeronave pequena. Então, o que nós estamos fazendo nesse sentido? Por exemplo, o que a gente chama de qualidade de voo. Nós, junto com uma parceria, estamos estudando todas as leis de controle do veículo para evitar grandes, assim, ter mais lei possível, grandes sacudidas, né? Para que seja uma transição suave entre a decolagem vertical e o voo horizontal, você conseguir responder a turbulências. Inclusive, nesse sentido, uma das atividades foi entender qual que é a equação, de certa maneira, a equação do enjoo, né? Qual que é o tipo de movimento que faz as pessoas se sentirem mal, usando um simulador de voo para simular isso e provendo informação para o jeito que é escrito os comandos da aeronave, para minimizar essa questão da preocupação. E nesse ponto também essa introdução gradual. Carros autônomos provavelmente estarão no mercado, estão até já existindo muito antes, então até essa adaptação acontece não só na aviação. Metrô, a gente viu isso acontecer. Elevador tinha um piloto. Tinha, verdade. Por muitos e muitos tempos, e era assim, não vou entrar numa máquina e eu mesmo comandar. Então é um processo gradual. Nós temos que focar nisso no ponto de vista de entender como endereçar, entender as preocupações das pessoas. Um ponto nesse projeto, desde o comecinho, foi um foco grande nisso, entender o usuário. Focar na experiência do usuário e desenvolver soluções que não são só o veículo, mas tudo que vai ao redor, focadas nas preocupações do usuário. Inclusive com algumas surpresas, alguns pontos que a gente não tinha pensado que aparecem durante essas entrevistas. Quem vai ser o primeiro usuário? A tendência é pensar, vai ser aquele cara que é o empresário, que é o VIP, ou então que é o geek, que adora aviação. E o que a gente descobriu é que pode ser qualquer um. Porque pressa todos nós temos em algum momento. Então, se você traz essa acessibilidade... Tudo depende do custo, né? Para ser para qualquer um. Exatamente. Você começa a ter um número de usuários potenciais muito maior. E até coisas que apareceram interessantes. A gente tem, um dos focos que a gente tem também é a acessibilidade do ponto de vista físico. Né? Entender melhor esse público, ser mais inclusive tanto no veículo, como eu disse, no vertiporto, trazer as informações para os parceiros de como a gente faz com que qualquer pessoa, esteja numa cadeira de rodas, seja gestante, seja eu e você amanhã com o joelho ruim, qualquer pessoa que consiga entrar de uma maneira fácil. E apareceram muitos nessas entrevistas com essa vontade, quero ser um dos primeiros a voar. Muitas pessoas, às vezes, com necessidade de mobilidade, justamente porque muitas vezes tem mobilidade como uma das questões diárias da vida. Né? Então, isso foi bacana. Isso foi algo um pouquinho diferente do que se esperaria normalmente. Não, vai ser um certo público muito claro que vai. Não, pode ser realmente uma gama muito maior de pessoas. André, só voltar um minutinho para eu entender um pouquinho essa coisa que me interessa muito. Se balança mais ou menos do que um helicóptero? Porque eu sou aquela que enjoa se eu tô no banco do motorista do carro, tá? Eu também. Do motorista não, do passageiro. Eu também. Compartilho
E o ponto, assim, qual que é a grande diferença que esse tipo de veículo está trazendo? São veículos que são controlados basicamente por computador. Isso já é uma realidade na maioria das aeronaves maiores, as próprias aeronaves da Embraer. Essa é a quinta geração do que a gente chama de fly-by-wire, ou seja, o veículo é controlado por um computador, o piloto, o operador dá a entrada, mas como movem as superfícies de controle é controlado por um computador. Você pode usar esse processo para tornar o voo mais tranquilo, mais suave, inclusive com turbulências. Dentro do Grupo Embraer nós já fazemos isso para tornar o voo tanto mais eficiente quanto mais fácil para o piloto, operador, quanto mais suave para o passageiro. E esse é um ponto muito importante para a gente. Então não é questão nem de ser eVTOL versus helicóptero, é usar essas leis de controle computadorizadas para fazer com que o voo fique mais suave. Existem alguns helicópteros topo de linha que já tem esse tipo de tecnologia, mas é a exceção. Entendi. Então isso é algo que vem do conhecimento dessa quinta geração que nós desenvolvemos dentro da Embraer de fly-by-wire. Nós, na aviação maior, isso é muito mais comum, isso já é a regra, né? Interessante. E outra coisa que você estava falando é a questão dos vertiportos, é isso? Que é onde você embarca num eVTOL, né? Esses lugares vão ficar, assim, vai precisar ter muitos espalhados pela cidade. O que pode ser um vertiporto? Então, esse é um ponto que é essencial para essa mobilidade aérea urbana funcionar. O vertiporto são os aeroportos para os eVTOLs. Então, a gente consegue operar muito na infraestrutura que existe, não é preciso muito, é mais ou menos uns 15 metros de diâmetro que você precisa. A gente falou do peso, é o mesmo peso de um helicóptero convencional, mas a gente tem que entender aonde eles são. Numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fala de até 100 rotas. Então, é algo muito similar ao que a gente vê na capilaridade da aviação que existe hoje, num ambiente geográfico menor. Então, 100 rotas, isso significa talvez mais algumas dezenas de vertiportos espalhados pela cidade. De maneira que que o percurso de casa até o destino final, você tenha o maior número de opções possíveis. Isso não acontece do dia para a noite, isso vai crescendo aos poucos. Mas o que a gente tem feito para entender melhor é justamente, junto com os parceiros, entender o conceito de operações, como vai ser, exemplos bacanas disso. No Rio de Janeiro, voamos um helicóptero por um mês, junto com vários parceiros. Nós não vamos operar o veículo. A gente tem parcerias, clientes que vão operar igual ao avião, a relação comercial, mais ou menos? A relação é parecida, mas com uma oportunidade da gente contribuir muito mais. Porque é uma tecnologia nova, você tem o jeito de operar é diferente, e você pode repensar o modelo de negócio, isso faz parte do nosso plano. Tá? Então, não necessariamente vai precisar ser uma cadeia semelhante da aviação, que você tem o aeroporto, você tem como um negócio, você tem as companhias aéreas comerciais e você tem os fabricantes de aeronaves. Grosso modo, são esses Você ainda vai ter esses três vetores, sim, mas as relações entre eles sempre há oportunidade para melhorar. Mesmo na aviação convencional, isso também sempre acontece. Mas como a gente está começando um ecossistema do zero, você não tem todo aquele legado para carregar. Então, você tem uma oportunidade maior de melhorar esse modelo de negócios, de modo que para o usuário final, em particular, seja uma solução mais eficiente, mais efetiva, mais acessível. Então, a gente tem feito isso, tem feito essa discussão. E essa questão do conceito de operação, em parte, é para isso também, para entender o que vai ser necessário. Você tem novas empresas olhando vertiportos, interessadas nisso, algumas empresas tradicionais, a mesma coisa com os fabricantes, a mesma coisa com os operadores. Dentro do nosso portfólio de parceiros e clientes, temos empresas aéreas tradicionais, né? A Gol tem uma encomenda a com United vocês, né? Airlines tem uma encomenda com a gente, a SkyWest, que é a maior, SkyWest Airport, que são as duas maiores empresas regionais dos Estados Unidos. Na Europa temos, na África. Estão espalhados pelo mundo, mas empresas aéreas tradicionais, empresas de helicóptero, a Helisul aqui no Brasil é um exemplo, é a maior operadora onshore do Brasil. Temos empresas
que hoje tem Fractional aqui no Brasil, a Vanto, você tem empresa de rideshare, como a Flapper aqui no Brasil, a Blade nos Estados Unidos, que hoje é a maior operadora de mobilidade urbana, mas que o modelo de negócio deles é mais similar a ser um aplicativo. São outras empresas que operam para eles. Mesmo dentro das empresas aéreas, a gente tem tanto aquelas que fazem a interface com o cliente final, como é o caso da United Airlines, quanto empresas que vendem capacidade para eles, como é o caso da SkyWest e da Republic. Então, são esses diversos modelos de negócio que estão entrando na mobilidade aérea urbana e olhando um jeito diferente. Até o próprio negócio da operadora de helicóptero não é para replicar o que eles estão fazendo muitas vezes, mas complementar e trazer um novo negócio em muitos casos. Nesse mundo de helicóptero, tem havido uma diminuição do mercado de offshore, por exemplo. Então, vários dos nossos clientes têm um braço forte nessa parte de offshore, mas na hora que você vai para olhar para o futuro, falar, olha, eu tenho que pensar num outro tipo de negócio, alavancando no conhecimento de voar alguma coisa vertical. Então, é uma nova fronteira para todos esses players nesse mundo de mobilidade. Estou aqui imaginando aqui que contratos, que coisas, porque dá para se unir, dá para você ter um sistema de compartilhamento de receita ou uma sociedade, enfim, dá para criar tudo novo, né? Exatamente, é uma oportunidade bem bacana e, como eu disse, a gente acredita muito em cocriação, né? Resolver, a gente não tem uma grande pretensão de resolver todas as questões da mobilidade urbana. Então, onde nós temos o maior conhecimento vindo do Grupo Embraer, como é o desenvolvimento da aeronave, como é a questão de controle de tráfego aéreo, por exemplo. Por que eu falo dessa segunda parte? Dentro do Grupo Embraer existe uma empresa chamada ATEC, que desenvolve todo o controle de tráfego aéreo aqui para o Brasil. Exporta isso para vários outros países também. Então, da mesma maneira que estamos alavancando o conhecimento, desenvolvimento de aeronaves, não só desenvolvimento a propósito, desenvolvimento, serviço, uma ecovias suporte. Aérea, é isso? Quem controla o espaço aéreo no Brasil... Sem construção de estrada. Né? Essa é uma grande vantagem da mobilidade aérea, diga-se de passagem. Pensa no que aconteceu com o telefone, né? Que as pessoas tiveram o celular muito antes de ter a linha fixa. A mesma coisa acontece com a mobilidade. É um ponto interessante de tocar. E temos clientes aqui na América Latina, na África, que trouxeram esse ponto muito forte, né? Isso aqui vai ser um salto maior por conta disso, por conta de você não ter opções boas terrestres, muitas vezes. Então, são mais custosas para o ambiente, para exatamente. Para tudo, né? Aproveitar a deixa que você tocou no ambiente, nesse assunto, a hora que a gente olha a questão ambiental, tem que olhar tudo, tem que olhar do começo ao fim, do cradle to the crib, né? Olhar a vida inteira, né? O ciclo de vida inteira, inclusive da infraestrutura. Sim. O que com mobilidade aérea é muito menor, mas nós temos que olhar tudo, não é... Ser um veículo de zero emissões é um excelente começo, não é o suficiente. Entender o ciclo de vida da bateria, o que vai ser feito com a bateria depois. E aí essa discussão que a gente está falando de ecossistema, tem muita oportunidade dentro do ecossistema para a bateria. Ela sai do veículo, ainda com uma vida útil como bateria estacionária, muito grande, por exemplo. Então ela pode ficar no próprio vertiporto, abastecendo os eVTOLs que chegam. Então, existem uma série de oportunidades para empresas que querem entrar nesse novo mundo de mobilidade aérea. E o que a gente tem feito é desenvolver os pedaços do ecossistema que entendemos bem. Aí eu comentei do veículo, do controle de espaço aéreo, só para... Você comentou da Ecovias do ar. Quem controla o espaço aéreo no Brasil é o DCEA. Sim. Mas o que nós estamos desenvolvendo é o software, né? Que ajuda a controlar o espaço aéreo, que pode ser usado não só pelos controladores, mas pelas próprias operadoras, pelos vertiportos. Temos hoje vários clientes desse software já, temos 6 clientes espalhados ao redor do mundo, já olhando esse software para esse uso. Porque onde tem um desafio, e obviamente o espaço aéreo, ele passa a ser um desafio a hora que você está falando em uma cidade como São Paulo, chegar a 400 aeronaves aqui, a escala disso é um desafio, a eficiência é um desafio também,
parte desse aprendizado de fazer esses testes, eu falei do Rio de Janeiro, fizemos em Chicago recente agora também, foi entender essa questão, onde estão as ineficiências, seja porque o veículo está dando uma volta grande, seja porque ele tem que esperar a liberação, muitas vezes voando já, às vezes você decola e aí que você vai ter a liberação para seguir em frente. Entendi. Então é uma série de ineficiências que tem razão de ser, né, questão de priorização, mas que com a oportunidade agora você pode criar isso de um jeito alavancando no espaço aéreo existente, porque você vai dividir o espaço aéreo com aeronaves existentes, com drones no futuro. Cada vez mais a gente está vendo a presença de drones dentro do ambiente urbano. Drone, balão, agora tem tudo. Agora tem tudo. E você tem que estar seguro dentro desse espaço aéreo. Então é aí que entra essa software mais guarda-chuva, né? Que vai olhar, se comunicar com esses diversos pedaços. E como é que é olhar para a cidade e criar essas rotas? Quer dizer, porque aí você tem que ter rota fixa. Você não pode ser uma coisa assim, vai voar por onde quer. Ou pode voar em cima de onde quiser. O jeito de montar depende do país, tá? Então, isso é discutido com cada órgão regulatório. Tem países que você tem uma certa liberdade maior dentro, que tem uma certa preocupação em criar corredores. Outros países já estão indo direto para os corredores. Mas, em todos os casos, é uma operação estruturada. Do ponto de vista da operação, é uma rota. Você vai sempre voar a expectativa e você vai ter vários modelos de negócio no futuro. Mas o grande foco são essas rotas, essas onde malhas demanda, aéreas. Né? É isso que vai estar a demanda, né? Ali. Isso. É o que eu comentei de uma malha de 100 rotas numa cidade como o Rio, baseado numa oferta e na demanda. Então, a gente tem um negócio interessante que nós fizemos também. No começo do projeto ainda, a gente fez uma parceria com o MIT para desenvolver um software de modelamento dessa demanda, para entender. Muito similar ao que é usado na aviação comercial mesmo. E usando dados econométricos, dados de telefone, dados de trânsito. Hoje você tem acesso a uma grande quantidade de dados. Sabendo o que você precisa, você acha, né? Então você consegue projetar onde que vai ser a origem e destino desse seu futuro passageiro. E aonde que você tem um ganho suficiente de tempo para justificar trocar o modal, o modo de transporte. Então a gente tem usado isso nas nossas discussões com as cidades, com os operadores, para entender a demanda, entender o tamanho do mercado, entender o tamanho da frota necessária. E é muito do DNA desse aprendizado que a gente teve com a aviação esses anos todos, né? E que altura ele voa? É mais ou menos é mais ou menos a mesma que um helicóptero, que dá uns 300 metros, mais ou menos. Alto, pacas. Ele já está um pouco... A gente muitas vezes imagina, vindo de filmes, seja o Jet, seja o Blade Runner, que seja ali no meio do prédio, Coruscant, voando ali aquela engarrafamento no céu. Mesmo você pensando em algumas centenas e voando essa altitude, é bem diferente. Não tem uma poluição visual de você ter um trânsito parado ali no céu. Não chega a esse ponto. Pensa em 400 desses veículos em São Paulo versus a frota de veículos terrestres. Então, para a aviação, é uma escala revolucionária, mas ainda muito diferente do que a gente vê no solo mesmo. E quantas pessoas ele pode transportar? A ideia é, o veículo que nós estamos desenvolvendo, ele tem 4 assentos de passageiro, mais um assento para o operador no começo. E o que a gente estava falando dessa operação autônoma no futuro, ele chega a 6. Porque você consegue substituir o assento do piloto, mais o cockpit, por 2 assentos ali na frente. Então, ele pode chegar até 6 assentos. 6 assentos. Joia. E uma viagem, assim, vocês têm uma estimativa de quanto vai custar uma viagem, um intervalo, assim, uma viagem, não sei, de 10 quilômetros? Vocês devem ter aí as variações. Como é que... Tem. A gente, no Rio, inclusive fez um estudo dessa demanda. Então, a gente... Por um mês foram vendidas passagens através do aplicativo, era a Flapper, o aplicativo que foi a parceira, que é um cliente nosso também. E a gente vendeu passagens de R$ 99,00, era da Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão. De R$ 99,00 até em torno de R$ 500,00. Então era nessa faixa para entender um pouco da elasticidade da demanda. Isso vai variar de país para país, qual que é esse preço ótimo, né? Mas se você entrar no começo ali no R$ 99,00,
Um táxi da Barra para o Galeão vai dar mais que isso muitas vezes. É isso que eu ia falar. Nossa, Então, às vezes é mais barato que o táxi. Exatamente. Tem o potencial de. Isso vai depender, obviamente, do modelo de negócio, vai depender do mercado, vai depender. Isso a gente está falando aqui. Nos Estados Unidos, se você pegar um táxi do aeroporto de Nova York para Manhattan, é mais de $100. Né? Então, é algo bastante atingível você chegar nessa meta. E para Guarulhos aqui também é caro. Para Guarulhos aqui também é caro. E do ponto de vista de certificação, como é que funciona? É uma aeronave certificada. Tanto a aeronave quanto o piloto operador, ele também tem certificação. Contra a própria operação, quanto a fabricação também é certificada. Quando a gente fala do mundo aeroespacial, existe um ditado que diz que voar é o jeito mais seguro de viajar. Isso é verdade e justamente garantido por esses processos de certificação. E você tem vários níveis de certificação dependendo do volume de operações. Então, aeronaves que vão voar mais, elas vão precisar de um nível de certificação mais alto do que uma aeronave usada para lazer, ocasionalmente no fim de semana. Porque, estatisticamente, você vai voar mais, então você tem esses vários níveis necessários para garantir o nível de segurança. Isso tem sido um fato, não vai ser diferente nesse universo. Temos trabalhado com os órgãos certificadores no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente tem o luxo de ter a ANAC, é um dos órgãos mais respeitados no mundo inteiro. Ia ficar debaixo da ANAC, fica também, né? O primário será a ANAC, como todos os outros projetos da Embraer, onde o primário é a ANAC, e aí, na sequência, o FAA, que é o norte-americano, a ASA, que é o europeu. Tá? Então, é, de certa maneira, um luxo que nós temos, porque é realmente um órgão muito respeitado no mundo inteiro. No FAA, tipicamente, você não precisa recertificar nos Estados Unidos, é só uma validação. Isso fez com que, por exemplo, o último projeto comercial da Embraer, que foram os E-Jets Z2, foi certificado no mesmo dia, a ANAC, a FAA e a ASA, que é a europeia. Que beleza. Então, isso é algo... É um prazer trabalhar com a ANAC. Eles levam muito a sério essa questão de segurança e nós também. Então, muitas vezes tem a pergunta, vocês têm que convencer o órgão certificador a mudar a filosofia? Absolutamente não. A filosofia é manter o céu seguro. Isso é o que nós queremos também, acima de tudo, primordialmente. Então, a discussão é muito fluida. Você precisa criar a parte regulatória para endereçar as novas tecnologias, a própria aviação elétrica. Você precisa de coisas novas, específicas, mas com esse grande foco em manter o céu cada vez mais seguro. Você falou 2026 a operação comercial, né? Isso, a gente Isso quer dizer que a gente vai ver eVTOLs no céu. Isso significa no Brasil também, porque... Sim. O Brasil está muito bem posicionado para ser um dos primeiros a adotar isso. Temos clientes já no Brasil hoje. A certificação brasileira é a primeira, então o Brasil está muito bem posicionado para ser um dos primeiros. A ideia em 2026 é você já ser capaz de comprar uma passagem no eVTOL. Não com a Eve, mas com alguns dos nossos parceiros clientes. Parceiros. Então, quando a gente fala em 2026, vai estar voando também no Brasil? Sim, o Brasil tem todo o potencial para ser um dos primeiros a adotar esse tipo de solução. A gente tem a demanda, a gente estava falando de São Paulo, a necessidade está aqui, né? Mas, além disso, nosso órgão primário é a ANAC, é o órgão brasileiro, então estará certificado. E já temos um portfólio de clientes no Brasil. A gente tem mais de 200 eVTOLs com pedidos aqui no Brasil. Inclusive para várias regiões no Brasil, no Sul, São Paulo, Rio. Então a gente já tem essa demanda estabelecida. Então o Brasil está muito bem posicionado para ser um dos primeiros. E como eu comentei, o luxo de estar trabalhando com um órgão como a ANAC na parte da certificação do veículo e com o DSEA, que trabalha na questão do controle de tráfego aéreo, que também é uma referência mundial. Entendi. E já tem gente, pessoa física, igual tem em helicóptero, querendo comprar eVTOL? Ou vocês não abriram para esse tipo de... Querendo comprar, sim. Nós não abrimos ainda o grande foco Podendo que não ainda, né? Do nosso lado. Do lado de vocês, né? Por quê? Porque a gente tem um foco muito grande em mobilidade como serviço. Então, eventualmente, sim. Eventualmente, a gente deve abrir para pessoas físicas também. Mas o foco inicial, e hoje já com esse 2.770 ordens que a gente tem pelo mundo, em todos os continentes, vários modelos de negócio,
tem se mostrado que existe uma demanda muito grande para frotas. E similar ao que a gente vê na aviação tradicional também. Então, isso tem sido o grande foco nosso. Trabalhar junto com esses operadores para prover mobilidade como um serviço. Inclusive, isso nos ajuda na própria discussão com as comunidades, com as cidades que querem também se posicionar como pioneiras, e tem várias no mundo disputando essa questão do pioneirismo. Imagino. Tá? Por isso, porque estamos trazendo os parceiros, uma malha maior, ele passa a ser um serviço de mobilidade dentro da cidade. Sim, dá um status para a cidade também, né? Exatamente. É mais uma opção de mobilidade que traz essa visão de uma cidade moderna, de uma cidade que tem opções de mobilidade. E um eVTOL custa quanto? A gente está falando hoje, nos acordos que a gente tem feito, que além do veículo tem outras coisas por trás, tá? Mas ali na faixa de uns 3 milhões de dólares, ou seja, não é algo muito para o uso individual. Mas como nós temos um volume grande, esperamos um volume grande de operações, isso ajuda para que o custo para o usuário final vá caindo. O custo vai caindo, e eu imagino que o custo da unidade também, com escala, sim. Se bem que essas indústrias que são altamente tecnológicas, você não para nunca de avançar, então o custo da tecnologia continua, né, embarcado um pouco. Você tem os dois lados da moeda. Por um lado, a tecnologia também te ajuda a baixar o custo, seja de operação, seja o custo unitário. Bateria é algo que a gente viu isso acontecer nos carros elétricos. O custo da bateria foi caindo com o tempo. E hoje eles estão mais acessíveis. Sem contar isso que você tem aí do seu lado, por exemplo, que também tem. Antes era algo inacessível você ter um celular. Olha como a tecnologia e a escala permitiu que o custo fosse sendo reduzido. Eu estou pensando aqui nessa coisa do autônomos e da segurança, que se bobear em São Paulo é mais fácil a gente ver eVTOL autônomo primeiro do que carro, porque assim, aqui precisa ser eu fico imaginando um carro autônomo em São Paulo, que não tem nada pintado no chão, eles usam como guia, você tem o patinete na contramão, o motoqueiro, o pedestre maluco, enfim. Quando a gente está falando desse futuro autônomo, uma das coisas que facilita muito é quando você tem um ambiente estruturado. Tá? Então, quando você já sabe de onde vai o seu destino final. E é justamente o caso dessa mobilidade urbana, na grande maioria. Porque são rotas que já são conhecidas, né? Já são definidas antes. São vertiportos e as alternativas também já são conhecidas muito antes de você decolar. A questão do clima também é muito mais mapeado do que para rotas mais longas, porque você está falando em voos ali na média de 15, 20 minutos. Então, você já tem esse mapeamento, inclusive do microclima. Então, você tem menos variáveis para tratar. Isso facilita. A gente já está vendo, a gente fala muito autônomo como um termo guarda-chuva, mas a solução passa por várias coisas. Tem coisas que são mais automáticas, tem coisas que são... Ter um operador remoto, por exemplo, é uma possibilidade. Nós já estamos vendo isso muito hoje com os drones. Sim, é verdade. Os drones já estão quebrando essas barreiras e criando esses voos além da linha divisada, a gente chama. Então, você tem um operador que nem necessariamente está vendo mais aquele drone. Também dentro de um ambiente certificado, né? E foi muito interessante o caso do drone, que foi muito rápido. Foi. Então, demorou um pouco para a legislação alcançar, para o ambiente regulatório alcançar. E aí, quando veio com um monte de aprendizado já, que para o futuro das usos de eVTOL já tem muita coisa ali também que já quebrou as barreiras, que é aplicar entendimento de como funciona. Hoje, para mesmo um drone pessoal, para voar, você tem que aplicar no DCEA, pedir autorização para voar. Então, foi algo que já está, mas, por outro lado, é super fácil, rápido, digital. Não é um processo de mandar uma carta. Não, é tudo super automático. É esse automatismo que também faz com que esse futuro seja possível. Aquilo que eu falei, a gente não prevê começar assim. O que nós queremos é com dados reais de operação real, junto com o ambiente regulatório e criando um caminho para sempre com foco na segurança acima de tudo. E a hora que tanto nós, como fabricantes, quanto o operador, quanto o ambiente regulatório estiverem bem satisfeitos em relação
ao nível de segurança, aí sim, aí passa a ser uma possibilidade. Entendi. Não tem... Bom, você falando, eu só pensava que eu falava, gente, não tem um dilema ético, né? Que o pessoal fala tanto no carro autônomo. Fala-se muito do dilema ético de você vai atropelar alguém ou você mata o passageiro, né? Assim, numa situação extrema, trágica, qual a opção, né? Não tem ninguém atravessando a rua no céu. Não, eu uso esse exemplo, inclusive no nível de complexidade, né, que a gente fala da questão de complexidade do veículo aéreo, é uma rota mais simples, você não tem ninguém atravessando sua frente no céu. Você ainda tem que tomar decisões. As decisões, elas não são nunca o sistema tomando, mas às vezes elas têm que ser definidas antes, né, por um humano. Né? Quando a gente está falando dessa operação remota, aí continua valendo a mesma máxima, continua sendo humano na hora. Né? Mas para essa programação é uma discussão muito interessante, na verdade. Essa é uma discussão boa para ter uma discussão filosófica falando... que só isso sobre isso, dá né? um programa. Não, com certeza. E para o usuário, o eVTOL vai ser uma coisa mais simples, quer dizer, eu chego, porque helicóptero hoje você precisa marcar, agendar, né? Vai ser igual pegar trem? Eu chego lá num vertiponto, Vertiporto. Pode chamar de vertiponto também. Eu é um chego bom nome. lá no vertiporto e compro meu bilhete e espero o próximo eVTOL. Vão existir modelos de negócio diferentes, mas parte desses exercícios que nós fizemos com o helicóptero era para mapear isso e entender os desafios, inclusive os desafios do ponto de vista regulatório e os desafios principalmente para essa transição do usuário. Eu falo muito da história da internet da mobilidade, de você ser capaz de pessoas e bens irem de A para B de um jeito simples, integrado, barato, que nem a internet faz hoje, que você tem muita tecnologia por trás, 5G, fibra ótica, mas para o usuário é uma coisa, é dado conteúdo indo de A para B, de jeito simples, integrado, barato. É isso que nós temos que atingir. O exemplo teve esse exemplo no Rio, teve um exemplo mais recente em Chicago, onde um dos pontos do aprendizado era justamente qual tipo de infraestrutura que você precisa. Então, lá ampliamos o número de rotas, eram 3 vertiportos, nenhum deles no aeroporto. No Rio a gente usou o caso específico, né, que é a ida para o aeroporto. Lá era o caso só de transição do centro da cidade para 2 bairros mais distantes. E aí você tinha um vertiporto com uma infraestrutura bastante completa, que tinha sala, que já é hoje um vertiporto operado, usado com helicóptero. Você tinha um detetor de metais, daqueles de porta. Então esse foi, para a gente entender, esse é um caso. Um outro caso, a gente colocou um container. Só para o passageiro chegar lá, você comprava a passagem no aplicativo, nesse caso, nesses 2 casos, aqui no Brasil também foi assim, você comprava via o aplicativo. Então lá, e a gente testou coisas como reconhecimento facial, para entender, mesmo que não sejamos nós necessariamente que vamos operar essa parte, tem toda a parte de serviços, tem toda a parte do desenho dos nossos serviços e dos nossos veículos para otimizar isso. Então, num segundo tivemos, e aí tivemos uma pessoa com aquela detetor de metal manual mesmo, só para testar. Hoje não é necessário para você voar esse tipo de rota. Cuidado. Mas como a gente está falando de um volume maior, a gente foi testar o que é necessário, o custo disso. E um terceiro vertiporto não tinha basicamente nada. Era uma área de concreto, um carro parado do lado com o símbolo da IVE e do parceiro, para as pessoas já chegarem a se reconhecerem e irem direto para o veículo. Era um helicóptero, esse voo foi todo feito com helicóptero. Justamente para entender como você pode deixar essa operação mais eficiente. Entendi. Se você gastar 2 horas para entrar no veículo, perdeu o benefício. E um outro aspecto que eu comentei, né, inclusive pessoas com diferentes níveis de acessibilidade, como que a gente garante que elas podem passar por todos esses desafios, certo? E a entrada no veículo. Entendi. Interessante. E ele faz aquele vento igual ao helicóptero em volta? Por muito menos tempo. Qual que é a diferença do motor elétrico? Porque eu tô pensando assim... Na chegada, não. Precisa de pontos na cidade que não dá para você pegar uma praça, por exemplo, e fazer Uma grande diferença é que o helicóptero, quando pousa, ele tem que deixar o motor ligado. Então você, inclusive, como usuário, você entra dentro do helicóptero com aquele motor ligado, com aquele vento por vários minutos. No caso de um veículo elétrico, não.
Você liga os motores depois que os usuários estão dentro, por alguns segundos, que aí você faz a decolagem e já começa a ir para frente. E a partir do momento que você faz a transição, aí você está voando sem esse vento para baixo. Então, no momento da decolagem, tem uma quantidade, mas é por um período de tempo muito mais curto. Entendi. Mas e é mais concentrado um pouco também. Entendi. Mas limita mesmo para espaços, não públicos, mas para espaços abertos que a gente tiver. Não que São Paulo tenha muitos, mas... Olha, a gente fez esses exercícios em áreas, de um modo geral, abertas. A gente pensa muito quando pensa em heliponto ser no alto do prédio. A maioria, no mundo inteiro, não é. A maioria no solo mesmo. Lá o exemplo do Rio que eu dei era um heliponto existente, mas no solo. Então, isso é bastante comum. O que tem é que entender cada área, o que pega, como vai ser, qual a área afetada, né? Dentro do aeroporto, normalmente não é um problema. Os vertiportos maiores, normalmente você tem um espaço maior, né, ali ao redor, porque são poucos que são numa área aberta, mas com já outras coisas do lado. Às vezes pode ter, mas é algo que a gente tem olhado. Às vezes você pode colocar alguma barreira ali também de física. Essa parte do aprendizado tem sido importante por conta disso. É entender os problemas para achar as soluções que vão viabilizar o ecossistema. Sim. O que é bom para todo mundo. Que eu estou imaginando, porque assim, pela quantidade de coisas... É a primeira vez que vem uma empresa aqui que a gente fica falando tanto de, mas como funciona? Como é que é isso? Como é que é tal? É um assunto interessante, né? Não, é um assunto super legal. E aí eu fico imaginando, quer dizer, no começo da IVE, quanto processo educativo não foi necessário. Imagino que muito, né? Para mostrar que isso comercialmente é interessante. Olha, no começo, no meio, no fim. A gente nunca para de aprender. É um processo contínuo. E uma coisa que a gente tem colocado foco é aquilo que eu comentei, né? Esse aprendizado de aplicação, participação do usuário. Né? Não é só tem um aprendizado técnico muito grande, tem grandes desafios técnicos, obviamente, mas por ser um ecossistema novo, esse aprendizado de como é a jornada do usuário, como é a jornada do operador, como é a jornada de todos os humanos envolvidos no processo, inclusive o mecânico, inclusive o piloto, todo mundo que vai mexer ou tem algum contato com esse serviço, como essa jornada toda, para que possamos otimizar as soluções, o que diminui a ineficiência também. Então, é um bom negócio, mas você também entregar o melhor serviço possível. E aí eu digo... você, todos nós dentro dessa indústria, sejam os nossos clientes, sejam nós para os nossos clientes também, para que a gente desenhe uma solução que seja eficiente, que seja focada nos humanos, essas incríveis criaturas que habitam o nosso planeta. Sim. Então, esse foco humano, esse olhar humano tem sido uma parte muito importante do projeto. Sim, porque no fim é isso, né? A demanda... vem das nossas necessidades, né? Exatamente. E a nossa capacidade de construir soluções é infinita, né? Para as coisas, é impressionante. Nunca imaginei, eu acho, profissionalmente, quando eu comecei a trabalhar com empresas, que eu ia falar sobre qualquer coisa que pudesse ser chamada, ainda que equivocadamente, como um carro voador. Muito bom. André, obrigada por você estar aqui, por você ter vindo, dedicado seu tempo a satisfazer tantas curiosidades. Um modelo de negócios muito interessante, novo, rico, muito legal mesmo. Obrigada pelo teu tempo. E, bom, assim, você tem que voltar logo mais, porque a quantidade de coisa nova... Eu sempre falo assim para os convidados, volta, quando você tiver novidade, aí você volta aqui para contar. No seu caso, em breve. Tem novidade o tempo todo. Mas com prazer. Bom. Eu que agradeço muito o convite. É sempre um prazer contar a história, né? Às vezes é até difícil parar, porque a gente gosta tanto do assunto. É um assunto apaixonante. Pensar em mobilidade, pensar em trazer soluções mais sustentáveis também, e mais focadas no ser humano, é algo que não é só um discurso corporativo. É algo Sim. que a gente... E quando eu falo a gente é porque acho que todos nós nesse projeto compartilhamos essa visão. É algo muito bacana, é algo que
Tem esse lado de tecnologia que é bacana também. Boa parte de nós, pelo menos, É apaixonado. somos meio nerd, geeks. Então, também, isso também tem um valor bacana. Mas essa questão de estar vendo ali que você pode fazer, criar uma mobilidade diferente, criar um futuro mais sustentável, tem um peso e tem uma paixão muito grande por trás. Ah, eu imagino. Muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Volta, sempre tem mais. E vou contar um segredo para vocês. Eu chamei ele o tempo todo de André, mas eu soube que quem chama ele de André é só a mãe. Todo mundo chama ele de Stein. Então, mas eu chamo ele de André. Então é isso. Volta que depois tem mais. Obrigada.